Nós vamos começar agora nosso estudo. A gente vai dar continuidade. A Aurinha está dando parabéns para ele. E boa noite, Aurinha. Boa noite, Francisco André. Boa noite, Lu, Zeni. Deixa eu ver quem mais. Adelson Antônio, boa noite. Muito boa noite. Bom, vamos iniciar os nossos estudos. A gente vai dar continuidade à segunda parte do capítulo 2, onde Kardec não fala mais sobre teorias. Ele e a Sociedade Espírita entrevistaram e analisaram os aspectos sobre a passagem dos espíritos em retorno ao mundo espiritual. Então não é mais teoria. Kardec fez um breve relato sobre alguns importantes estados dos espíritos que fizeram a passagem para o mundo espiritual, após ter ouvido e analisado muitos. Ele não pôde colocar todos. E talvez ele tenha começado pelos espíritos felizes, para que pudéssemos nos encantar com a dita morte. Só comentando que espíritos felizes são aqueles que sentem a justiça e a gratidão e a grandeza de Deus, ficam claros para eles quando eles retornam à pátria. Então eles são felizes, né? Quem vai ler? O Carlos? O Sansão. Ah, sim, perdão, fazer essa parte, já que é a continuação. É o senhor Sansão, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que faleceu no dia 21 de abril de 1862, após um ano de padecimento. E ele, por carta, pediu a Kardec que fosse evocado imediatamente após a sua passagem. E Kardec, se dirigindo à câmara mortuária, uma hora antes do sepultamento dele e diante do corpo dele, fez a evocação, onde o senhor Sansão descreve com lucidez o momento da sua transição. Aqui nessa parte aqui ele está falando já estamos na Sociedade Espírita. Isso, vamos seguir com o item 7, isso aí, a segunda evocação. Boa noite, Sandro de Andrade, bem-vindo. Carlos, pode começar. Dissestes que por ocasião de inspirar nada vieis, porém pressentieis, compreende-se que nada visseis corporalmente, mas que o pressentieis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Bem a resposta. Foi o que eu disse precedentemente. Boa noite, sejam bem-vindos. No instante da morte da clarividência ao espírito, os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vida bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e lembrança da vida passada. Agora Kardec falando. Então, trata-se do instante que precede a morte, ou antes daquele em que se perde a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Alguém quer comentar sobre isso? Essa parte final que ele diz que as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem quando despertamos no mundo espiritual. Marlins? Carlos? Ninguém? Fala, Carlos. Né? Que ele está falando aqui, né? Ele está falando aqui que não é mágica, né? As impressões vão estar lá. A gente só vai estar sem o corpo, mas vai estar tudo lá, o de bom, o de ruim, os pensamentos, né? Os arrependimentos ou não. Não só de essa existência, como de outras. Isso. É o julgamento final. Isso. Ninguém vai despertar puro, ninguém vai despertar inocente, ninguém vai despertar sem dívidas. Isso. Exatamente. Ao despertar, ao contrário, né? Sansão está dizendo aqui que ao despertar, e a gente faz uma parte porque
dado a certa evolução dele, aos estudos que ele se prestava, ele conseguiu ter já ao despertar essa clarividência que ele diz aqui, ele conseguiu ter. A gente sabe que infelizmente nem todos nós conseguiremos ainda, ou conseguimos ainda despertar e ter essa clarividência do que está acontecendo conosco. Então, 8, né? Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que vossos olhos se abriram à luz. Podeis descrever-nos se é possível o aspecto das coisas que se vos depararam. Aí vem a resposta. Quando puder voltar a mim, quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, portanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes o semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus às impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Detalhe rapidinho, que ele diz que e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. A gente lembra que ele desencarnou doente, né? Sofreu muito, e aqui ele diz que forte e animado, sem esforço nenhum, ele percorria os espaços, sem o corpo físico, sem dor, sem nada que o corpo físico acarreta. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas quem sabe se não contém, de alguma sorte e em parte, algo do que se passa no mundo dos espíritos? Essa é uma pergunta. A descrição do Sr. Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em um palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Que maravilha! Debaixo de que aspecto se vos apresentam os espíritos? Sob a forma humana? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório. E é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que penosamente aí se arrasta com seu cortejo de miséria e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. Nossa. A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias, a linguagem tem modulações intraduzíveis para a voz e o olhar, o alcance de uma estrela. Conjunturai sobre o que Deus pode produzir na sua onipotência,
ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma fraca ideia da forma dos espíritos. Nossa, né? Parece até um poema, né? Essa fala que Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias. E a linguagem tem modulações intraduzíveis para nós. E o olhar tem o alcance de uma estrela. Nossa! E conjeturais sobre o que Deus pode produzir na sua onipotência. Ele é o arquiteto dos arquitetos. E tereis feito uma fraca ideia da forma dos espíritos. Ou seja, essa som fala para a gente que por mais que a gente tente imaginar através das informações que nós recebemos na literatura espírita, a gente ainda não consegue imaginar, chegar perto da forma dos espíritos. Ainda é o que é puro para a gente de ver o espírito, né? A gente acha que é transparente, é invisível. Ele diz que é uma fraca ideia da forma realmente dos espíritos. Lindo isso. Vamos a 10. 10. Quanto a vós, como vedes, reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, ainda que imponderável? Sentis em vós mesmo uma cabeça, tronco, perna e braços? Boa pergunta. A resposta: o espírito, conservando a sua forma humana idealizada, divinizada, pode, sem contradição, possuir todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as minhas mãos com os dedos, pois podemos à vontade aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou junto dos meus amigos e aperto-lhes as mãos sem que disso se apercebam. Quanto à nossa fluidez, graças a ela, podemos estar em toda parte sem interceptar o espaço ou produzir quaisquer sensações, se assim o desejarmos. Neste momento, as vossas mãos cruzadas, tenho as minhas. Digo-vos, por exemplo, que vos amo, porém o meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz atravessa e o que chamaríeis milagre, se acaso visseis, não passa para o espírito de ação contínua de todos os instantes. Nossa, o que para nós pareceria um milagre, isso é uma constante, é uma realidade constante no nosso meio e que a gente não vê e não percebe. Então não é um milagre, é o natural, é a nossa condição natural de espíritos, mas que não conseguimos captar ainda devido à grosseria do nosso corpo e também devido à nossa ignorância. A ignorância do saber sobre o espiritismo. Muito bacana. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. E o Sandro deseja Feliz Natal pra gente. Desejamos o mesmo para você e sua família, Sandro. Obrigada. A vista dos espíritos não pode comparar ao humano. Não se pode comparar ao humano. Uma vez que também seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência, como um conjunto. Repito-vos que o Espírito tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo adivinhar até o pensamento alheio. Também pode oportunamente tomar a forma mais própria para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o Espírito que tem terminado na aprovação prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? O médium vidente, por exemplo, vê a todo instante vários espíritos que se apresentam com a forma que desejaram se apresentar. E ele está dizendo aqui que normalmente a gente deseja se apresentar com a forma conhecida, no meio dos que nos conheceram, né? Dos que nos conhecem.
Mas pode ser também de outra forma. Médios videntes, eu conheço um que não é espírita, é quase um agnóstico, que via só imagens ruins. Dizia que eram imagens muito ruins, muito feias, e ele se assustava muito. E ele foi buscar, na época, uma explicação para essas visões, ele não encontrou, ele se desgostou de tudo, não passou a não acreditar em nada, porque ele não teve essa explicação, por que ele via de olhos abertos imagens ruins. Se ele fosse buscar saber através do espiritismo, ele ia entender que são espíritos que se apresentavam para ele daquela forma por algum motivo, né, Luiz? Por algum motivo, para assustar, para aterrorizar, para desequilibrar. Pelo comportamento dele do dia. Também. Crenças, Exato. Então é interessante a gente saber que aquele espírito com aquela aparência, no plano espiritual, ele pode viver com aquela aparência ou não. Se ele quiser, ele vive com a aparência essa que a gente não tem, que a gente tem uma fraca ideia, como Samson diz. Essa aparência é real, que a gente ainda desconhece, que acha que conhece. Mas, quando necessário, ele se apresenta pra gente da forma que ele quiser. 11. Os espíritos não têm sexo. Boa noite, mas Graça. como há poucos dias eres um homem, desejamos saber se no nosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina. E o mesmo que se dá convosco pode-se aplicar ao espírito de longo tempo desencarnado. Uma pergunta, né? Isso aí é a resposta. Não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os como quis. E tendo, segundo os seus maravilhosos desígnios de dar-lhes a encarnação sobre a terra, supor de novo as leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção dos sexos. Mas vós deveis sentir, sem mais explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Exatamente. É aquele famoso sexo dos anjos, né? Aquele chavão de análise, de curiosidade, de quem tem a resposta, qual é o sexo dos anjos. Não tem sexo. Apenas necessitam reencarnar e reproduzir, dar oportunidade para que outros espíritos possam também reencarnar para cumprirem suas missões, suas missões, Suas tarefas aqui na Terra. Isso. Aqui tem uma coisa importante, porque certamente o moço está cheio de indagação lá, porque se você quem não tem conhecimento da doutrina espírita não vai saber o que está se explicando aqui, né? Porque para nós da doutrina espírita nós temos 3 corpos. Então esse corpo que nós temos aqui, ele tem uma cota natural, fluídica, que é a forma que nós levamos depois da nossa desencarnação. Então, ele está falando disso aqui, não sei se vocês têm conhecimento espírita ou não, mas ele está falando disso. Ele está falando que ele desencarnou e pediu para ser evocado, e nessa evocação ele está explicando ao Kardec como se dá a sua desencarnação no mundo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, dependendo do grau, presta atenção, dependendo do grau, porque um espírito atrasado e voltado para a sexualidade aqui na Terra, quando ele desencarnar, ele vai ter todos os aspectos como se ele estivesse vivendo a vida sexual dele aqui na Terra. Mas quando ele é um espírito já desprendido desse propósito, já é um espírito mais atentado, então ele já, quando chega no mundo espiritual, ele se desliga dessa reminiscência de pensamento, porque tudo está no nosso pensamento, tudo está na nossa consciência. Então, se a pessoa desencarna num estado melhor de evolução, e para isso ele já tem noção de que não tem essa função sexual. No entanto, para um espírito muito carente que desencarna,
ele ainda vive praticamente a vida da carne. Entendeu? É que se as pessoas podem chegar aqui e muitas vezes assim, não acompanhou a primeira lição, aí não vai entender o que nós estamos falando. Porque os espíritos, nós espíritos, todos nós somos espíritos, nós vamos ter duas coisas certas na vida, nascer e morrer. O resto são consequências. Nós vamos procurar nossas consequências e dentro das consequências nós vamos levar para o mundo espiritual uma situação melhor ou a situação estagnária, que nós nem evoluímos nesse período. Mas se você evoluir um pouco, você deixa um pouco dessa coisa terrena de lado e passa a viver mais a vida espiritual. Tem penso que um filme aí, Amor Além da Vida, tem bem uma ideia disso, né? Porque as meninas, quando desencarnaram, num acidente de automóvel, se não me engano, acho que era a filha do casal, ou filhos, eles foram para um mundo colorido, cheio de balanços coloridos, esvoaçantes, e quando a moça desencarnou pelo suicídio, foi para um vale de lágrimas, não foi isso? Não sei se alguém assistiu. Sim. Então é mais ou menos essa figuração que se dá no mundo espiritual. Os espíritos conseguem evoluir. Nós nascemos para evoluir aqui, nós nascemos para outra coisa. Né? Nós nascemos aqui para evoluir. Não é castigo, nascer. Nascer é uma escolha. Eu vou escolher uma prova, se eu passar nessa prova do Enem espiritual, eu vou ganhar um grauzinho lá na frente. Então, quando eu ganho esse grau, eu tenho uma consciência melhor daquele período de estudo que eu passei na Universidade Terra. O que leva o homem muitas vezes a ficar preso às coisas espirituais é um negócio chamado bens materiais, né? Bens da terra, que são as riquezas que a terra produz e que alguns conseguem explorar melhor, e muitas vezes esse bem da terra nos torna escravos dela mesma. Nós não conseguimos nos libertar dela. Então isso é bem explicado em todos os livros das religiões. Quanto mais você se desprende dos bens da terra, mais você consegue evoluir espiritualmente e chega num estado desse. Homem aqui que já tem uma noção do que está falando do Kardec, inclusive sobre a sexualidade dos espíritos, mas ele podia ter dito para o Kardec, no estado eu estou, assim procede. Eu entendo que no estado que eu estou, certamente em estado de espírito mais atrasado, a coisa ainda funciona de forma diferente, pela reminiscência da consciência. Exato. Vamos lá, agora Kardec falando. Sempre disseram que os espíritos não têm sexo, sendo estes apenas necessários à reprodução dos corpos. De fato, não se reproduzindo, o sexo seria inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Senhor Sasson desencarnar recentemente as impressões que guardava do estado terreno. As impressões que guardavam seu estado terreno, os espíritos puros compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores e desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, havendo quem, por esta razão, suponha ter realmente o sexo. As contradições a tal respeito são oriundas da graduação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles que de quem os interroga, sem dar-lhe ao trabalho de aprofundar as questões. Tudo que eu falei foi inútil, cara. E podemos falar. Eu lembro que foi que a vida é um grande exercício de desapego, né? Justamente para que no final a gente não passe por esse processo. O aprendizado é esse, né? E a gente levando em consideração a resposta de Samson, como o Luiz mencionou sobre a imagem dele,
a aparência dele, a gente lembra que ele era um estudioso, praticante do espiritismo, e que essa segunda evocação, como o Luiz lembrou, 2 dias, quase 3, mas que o tempo deles não é o nosso. Então Samson lá já deve, com certeza pela resposta, ele aprendeu muito. Já deve ter dado uma percorrida longa. Exato. Pela resposta dele já evoluiu muito, aprendeu muito mais lá. Então ele já consegue ver, ele dá essa resposta aqui, que a natureza masculina ou feminina, dentro do que o Luiz falou, ele já nem se vê mais com aparência nenhuma. Ele já não se vê. E aí ele dá essa resposta dessa natureza, e Kardec aqui nos explica que realmente, como você mencionou, dependendo dessa visão, dessa paixão pela matéria, é que o espírito se vê homem ou se vê mulher ainda lá. E Samson já não se via mais. Isso. Que tal se vós afigura a sessão? O seu aspecto é o mesmo de quando eres vivo? As pessoas guardam para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e distinto como outrora? Agora é luz, né? Muito mais claro. A evolução. Posso ler o pensamento de todos vós, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Desejo que o mesmo critério se faça sentir não só em Paris, mas na França inteira, onde grupos há que se desligam, invejando-se reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na discórdia. Quando o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Como Isso é o você que mais falou, ocorre na casa espírita. daquela frase que a vida é para desapegar. O O exercício absoluto do desapego. E é o que ele está falando aqui. A discórdia existe porque as pessoas, nós desencarnamos e não esquecemos do nosso eu. Não, mas isso aqui nosso na Terra orgulho. mesmo, no É isso espírita mesmo. mesmo acontece isso. Eu estava lendo um artigo ali atrás agora chamado Espírita Perfume e Espírita Detergente. Esse palestrante esteve aqui, esqueci o nome dele, nós compramos Teixeira, o livro dele. Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, lá de Petrópolis. Maravilhoso o livro. Né? E ele fala dos espíritas que chegam só na hora da palestra, só na hora da festa, são os perfumados. E os detergentes são aqueles que prepararam nos bastidores. Preparou a água do palestrante, limpou a mesa. A Erli é uma detergente maravilhosa que prepara aqui a casa pra gente. Muito bom livro, muito bom. Posso subir por aqui? A 13? Já passou 12? Já. Então, isso aqui acontece aos montes, né? Na sociedade em geral, né? Em qualquer lugar existe isso. Porque nós somos muito humanos, né? Nós somos muito ligados às coisas materiais. Muito ao eu, como ele falou aqui, né? Muito eu, coisa material. Eu isso. faço, eu fiz, não sei o quê. E ele está falando o tempo todo que nós, sobre não se apegar às coisas da matéria, que vão acabar. Aí a gente faz analogia a Jesus, que falou que os tesouros da terra, a caça e o ferrugem vão corroer, que a gente devia acumular, né? Tesouros no céu. Eu até escrevi atrás do livro do rapaz ali. Normalmente as pessoas não vão à casa espírita porque não se dão com fulano. Sim, infelizmente. Seria lamentável. Já estamos nesse grau ruim. Infelizmente, não vão pela causa, né? Não vão pelo fulano. Não vão por causa do fulano. Infelizmente ainda existe. Não somos santos. Não é só aqui, né? todas as religiões. 13. Vamos a 13, né? Sim. Disseste, pode ler em nosso pensamento. Podeis explicar-nos como se opera essa transmissão? Aí a resposta. Não é fácil para vos descrever explicando,
Este prodígio extraordinário da nossa visão, preciso franquearmos todo o arsenal de agentes novos, com o que, aliás, ficareis na mesma por teres as vossas faculdades limitadas pela matéria. Ó, ele dizendo que a gente ainda não está em capacidade de entender como é que eles leem o nosso pensamento. Maravilhoso. Paciência, tornai-vos bons em tudo, conseguireis. Atualmente, só podeis ter o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, mais tarde sereis como nós. Maravilhoso. Procurai, no entanto, morrer em graça para muitos saberes. A curiosidade, estímulo do homem que pensa, conduzir-vos-á tranquilamente para a morte, reservando-vos a satisfação de todos os desejos passados, presentes e futuros. O ar que respirais... Enquanto esperais? No meu é enquanto. Enquanto esperais. Aqui está o ar. Aqui, ó. Enquanto esperais, tereis para responder. Enquanto esperais, impalpável como nós, estereotipa, por assim dizer, o Não. Enquanto esperais, eu passei. Isso. irei para responder. É bom que você está exercitando ela para ela não atrofiar. Enquanto esperais, tirei para responder, ainda que mal, a vossa pergunta. O ar que respirais, impalpável como nós, estereótipo, por assim dizer, o vosso pensamento. O sopro que exalais é, mais ou menos, a página escrita dos vossos pensamentos, lidos e comentados pelos espíritos que constantemente se encontram convosco. Mensageiros de uma telegrafia divina que tudo transmite e grava. Gente, essa resposta é maravilhosa. Que enquanto ele fala que enquanto a gente espera para entender, para ter condição, capacidade de entender como é que eles podem fazer essa leitura do nosso pensamento, ele responde, ainda que mal, que a gente ainda vai entender com dificuldade, como crianças no jardim da infância, né, Luiz? Ele está dizendo, eu vou responder aqui, básico, mas vocês ainda vão ter dificuldade para entender devido ao grau que vocês estão. E é lindo quando ele diz aqui, como nós estereotipa, por assim dizer, o vosso pensamento. Então tá, o sopro que exalais é mais ou menos a página escrita dos vossos pensamentos, ou seja, até os nossos... mais íntimos pensamentos. Isso, e a nossa respiração, nossos gemidos são inexprimíveis, como diz o hino gospel, que Deus vê até os nossos, ouve até os nossos gemidos inexprimíveis. Nós nem exprimimos e Deus ouve. É o que ele está dizendo aqui, que a espiritualidade mais evoluída, até os nossos gemidos, até os nossos... Respiração é uma comunicação, ele diz, é mais ou menos a página escrita do vosso pensamento, lido e comentado pelos espíritos, que constantemente se encontram conosco. E aí, assim, não tem como fugir, porque antes mesmo de a gente formatar um pensamento de forma coerente para nós mesmos, eles já leram aquele pingo, já se transformou a letra, o livro, a leitura toda, enquanto a gente ainda está ali formulando aquele pensamento, tentando entender aquele pensamento. Então não tem por onde a gente escapar. E isso ele está falando de espíritos mais elevados. Imagina Deus, nosso Pai. Se esses espíritos mais elevados têm essa condição, essa capacidade... Imagina Deus, como é que Ele nos entende, nos percebe, nos vê antes mesmo de qualquer coisa. Ele já vê por onde nós vamos andar mediante o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Eu acho ali em cima, eu não sei se cabe dentro desse contexto. Olha o microfone que eu quero ouvir tudo. Pelo menos o que eu percebi, e como a gente
reencarna, né, você ganha esse envoltório material. E a ciência até fala, né, que o homem ele usa somente 7% da sua capacidade, né, de pensamento e tudo mais. Então, assim, eu acredito que essa percepção que ele está falando é muito mais abrangente pelo fato dele ter a plenitude de raciocínio, né? Plenitude entre aspas. Por estar livre, né, da matéria e tudo mais. E pela evolução também. E pela evolução deles. Né? Isso mesmo. Porque pelo que eu entendo, assim, a gente recebe a matéria para cumprir uma determinada tarefa, um determinado trabalho. Né? Uma expiação, que a gente necessita, prova. Né? Isso. E essa matéria é tão grosseira quanto a nossa capacidade ainda, nossa evolução ainda. Boa noite, Juju. Bem-vindo. Ele está falando dali. Ele está falando do comezinho. Isso. Mas aí a espiritualidade superior é uma coisa incomensurável do conhecimento. Isso, e ele fala o tempo todo isso. Ele nos coloca como... Pois não? Eu acho que ele está falando ali que no mundo espiritual ele não tem gasto energético nenhum para ler o pensamento que está no mundo material. Por que ele fala isso? Ele fala que ele é como se fosse passivo, é natural, não precisa fazer força. Porque ele compara, ele faz uma transliteração com a exalação do corpo humano. Quando nós respiramos, nós temos a inspiração e a expiração. Se ele quisesse, se o espírito que está falando aí quisesse falar, teria um gasto energético para ler os pensamentos, ele incluía a inspiração, que nós gastamos energia para respirar. A nossa expiração, nós não gastamos energia, é uma retração elástica do pulmão. E ele fala ali, ele diferencia que é na exalação da respiração dos encarnados. Então ele está querendo fazer uma transliteração, que os encarnados eles estão tão maravilhados como eu, o Espírito, posso ler o vosso pensamento, eu não faço força nenhuma. É um processo passivo. Natural. É isso que ele está falando. Você é a retração elástica da sua exalação respiratória. Exatamente. É tão simples como. Exatamente. Muito obrigada pela sua observação, sua contribuição. Qual é o seu nome? E as meninas? É a primeira vez? Sejam bem-vindos, tá? É a primeira vez, então, na sexta, o céu e o inferno, né? Sejam bem-vindos, tá? Muito obrigada. E a gente vai parar por aqui, Carlos. Semana que vem... Você vai estar aqui semana que vem? Ou vai viajar? Amanhã não, eu vou viajar. Não, eu estou quarta-feira. Então, Mas sexta que vem... se você ou o Marinho Espada. Não, então, por isso que eu estou perguntando. Para anunciar que semana que vem, então, ou eu, ou o Luiz, ou o Marins... Não, eu não estarei aqui, não. Não, tá bom. Então, ou eu ou o Marins estaremos estudando com vocês a morte do justo, que aí já é outro espírito, conversa com outro espírito, Georges, E aí a gente vai estudando devagar sobre os espíritos ditosos, os espíritos felizes. Nós estamos falando desses que têm a consciência de Deus, são felizes porque têm a consciência de Deus, da grandeza e da justiça dele quando desencarna. E no decorrer dos capítulos, Kardec vai nos mostrar os relatos dos espíritos infelizes, os sofredores, os suicidas, diferente desse começo aqui. Que Kardec já começa bem para nos animar, ele não começa com o mais difícil, ele começa com o bonito, com a beleza. Então tá, a gente vai passar agora para irradiação. Sandra, vem trabalhar com a gente, vem. A gente vai agora para a irradiação aos lares e logo após a gente vai para a prece aos desencarnados e a magnetização das águas. Vocês que estão aí conosco vão passar por essa fase conosco. Aí a gente encerra depois com vocês. Então vamos lá. Eu peço aos médios presentes aqui e os médios presentes aí, a Graziele, a Cristiane, não consigo ver quem está mais. Vamos chamar os nossos trabalhadores, os nossos protetores, para ir visitar os lares
da Aurinha, da Clara. Qual é o nome da outra mãe? A mãe da Clara? Clara? Da Clara não, a Clara já é desencarnada. Clara Beatriz, da Aurinha, Marta. E tem a outra aqui, que se apresenta como Clara, às vezes. Clara Beatriz. Clara Beatriz, né? Então vamos na casa da Aurinha, do Francisco André, da Luzeni, que está viajando, vendo a filha, do Adelso, Sandro de Andrade e a Juju. E quem mais estiver conosco que eu não consigo ver. Vamos elevar os nossos pensamentos, chamar os nossos protetores. Eu peço a vocês, que eu mencionei o nome, que mentalizem nesse momento a espiritualidade chegando em seus lares e realizando um passe em cada um de vocês e em quem se encontra com vocês nas suas casas. Mentalizem Deus, Jesus ou no que vocês crerem nesse momento e façam seus pedidos, que sejam bons pedidos de luz, de saúde física, mental e espiritual. Mentalizem seus amados, as pessoas que convivem com vocês, ou os parentes, familiares que convivem em outro local, os que ainda estão na rua, vindo do trabalho. Mentalizem todos eles, junto com vocês, recebendo esse passe. Mentalizem seus locais de trabalho. Mentalizem saúde, harmonia, que a espiritualidade possa limpar nesse momento a atmosfera em seus lares e revitalizar, trazer nova atmosfera salutar para a harmonia familiar, para o amor, para a caridade, a compreensão e a amizade reinando entre vocês. Agradeçam o espírito protetor de vocês, o querido anjo de guarda e os espíritos amigos. Graças a Deus, recebam esse passe de amor e de luz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E agora eu peço aos médios que continuem trabalhando, que antes da prece final, a gente vai magnetizar, fluidificar as águas que estão aqui e as águas que estão aí nos lares de vocês. Quem colocou uma garrafa d'água ou colocou um copo com água, recebam essa fluidificação, depois bebam essa água com fé, com pensamentos bons, porque Jesus, o médico dos médicos, permite que os bons espíritos transformem essas águas, cada molécula das águas, em medicação necessária a cada um de nós. Dando graças a Deus por isso. Vamos para a prece aos desencarnados. É um momento em que podemos agradecer, pedir perdão, perdoar aos nossos amados, queridos que se foram, malditos inimigos, e podemos também pedir, mentalizar por todos os desencarnados, os que estão aqui nesse livro. Eu não vou ler que o nome é muito, são muitos, mas que Deus sabe de cada um dos seus filhos, onde estão os que estão passando. Podemos orar por eles e orar por todos aqueles que não são lembrados ou não são bem lembrados. Eu vou pedir o nosso irmão Luiz que faça a prece aos desencarnados. Vamos todos juntos com o Luiz nessa prece de coração. Como sabemos, há uma filhinha e a cada segundo deixa a nossa terra. Um de nossos irmãos, e nós estamos nessa fila desde que nascemos até chegar o nosso momento. Amado Mestre, Senhor Jesus, permita, Senhor, e também solicitamos humildemente, quem sabe podemos ter uma morte de sanção e com a clareza de pensamento clara, positiva, que possamos entender a hora da nossa morte. Mas sabemos, Senhor, centenas e milhares de pessoas desencarnam no mundo afora, sem ter a consciência de que nós vamos sobreviver a essa vida. A nossa vida aqui é uma passagem, é uma curta passagem de aprendizado, e que o mundo espiritual, a nossa vida primitiva e verdadeira, nos espera. Amado Mestre, Senhor Jesus, humildemente eu lhe peço por milhares de pessoas
que desencarnam e que deixam uma aflição muito grande nos seus familiares, que ora invocam sem saber e que ora repudiam por algum erro fatal aqui nessa vida. Senhor, sabemos que existem milhões de espíritos que precisam de uma prece ainda para poder visualizar no mundo espiritual a clareza de que estão desencarnados. Sabemos, Senhor, e pedimos humildemente para que a espiritualidade possa socorrer essa multidão de espíritos inconscientes que ainda precisam de uma prece para desencarnar oficialmente. Que a sua paz esteja com eles, Senhor, sempre, e que o aprendizado da doutrina espírita possa ajudá-los quando eles venham e tenham a permissão de vir à casa espírita. Que essa lição de hoje sirva de exemplo e de encorajamento a todos eles para ter um seguimento de vida espiritual melhor. Que a sua paz esteja com eles. Graças a Deus. Essa prece maravilhosa que foi enviada, todos os desencarnados diários, como o Luiz falou, os desencarnados da guerra, pela guerra, os invisíveis, a todos. Que prece maravilhosa, graças a Deus. Todos receberam nesse momento um fio da luz de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai. Graças a Deus. Então, meus amigos, médios aqui, médios aí, vamos passar em revista. As pessoas de casa que receberam o passe, vamos passar em revista a assistência, cada um, passando em revista e agradecendo. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. A gente termina aqui a primeira parte, que agora a gente vai para os trabalhos internos. A cada um de vocês que estiveram conosco, um bom Natal para cada um de vocês, com muita harmonia, com muita paz, com muito amor, com muita essência do significado da data, que nós possamos realmente estar em paz e auxiliar, ajudar a cada um da forma que pudermos ajudar nesse Natal. Nossos agradecimentos também a todos que colaboraram com o Natal das Vovós, lá na Mansão da Esperança. Foi muita colaboração, muita gente colaborou com coisas materiais e também com a energia, com o amor, com a caridade. As vovós receberam abraços, beijos, presença, que elas precisam muito da presença. Então, muito obrigado. Todos nós aqui agradecemos de coração a cada um de vocês. Bom Natal a todos, fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Muito obrigada.